Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. É com grande alegria que apresentamos mais um devocional do nosso canal Devocional com Deus. Hoje, refletiremos sobre Salmos 51, verso 10 e 11, trazendo uma mensagem de arrependimento, renovação e esperança. Estamos no fim de um ano e às portas de um novo, e este é o momento ideal para refletirmos sobre nossos caminhos e buscar em Deus a força para recomeçar. Por isso, convido você a acompanhar essa mensagem até o final, compartilhar com seus amigos e deixar o seu gostei para que mais vidas sejam tocadas por essa palavra de amor e transformação. Texto bíblico. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Salmos 51, verso 10 e 11. O autor deste salmo é o rei Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Apesar de sua relação próxima com Deus, Davi cometeu pecados graves, como o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, marido dela. Este salmo foi escrito após Davi ser confrontado pelo profeta Natã, que revelou os pecados de Davi de maneira direta e corajosa, como esta em 2 Samuel 12, 1-14. Nesse momento de dor e arrependimento, Davi reconhece sua culpa e busca o perdão e a restauração de Deus. O contexto histórico é um poderoso lembrete de que ninguém está isento de cair, mas que a graça de Deus é suficiente para restaurar até mesmo aqueles que erraram profundamente. Deus não rejeita um coração verdadeiramente arrependido. Pontos de observação: como evitar os erros do texto? Primeiro, cuidado com o engano do pecado e o abuso de poder. Davi era um rei poderoso, e sua posição lhe dava acesso a muitas coisas. Porém, ele permitiu que sua carne o conduzisse ao pecado. O abuso de sua autoridade foi um dos fatores que o levaram ao erro. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, verso 23. Assim como Davi, devemos lembrar que nossos pecados têm consequências e que o abuso das bênçãos que Deus nos dá pode nos afastar dele. Devemos ser vigilantes em nossas ações, sempre perguntando: isso glorifica a Deus ou alimenta a minha carne? O pecado sempre parece agradável no início, mas seu fim é destruição. Segundo, fuja da negligência espiritual e do endurecimento do coração. Davi negligenciou sua responsabilidade espiritual e deixou de buscar a Deus no momento em que deveria estar em batalha. Além disso, o pecado tem a capacidade de endurecer nossos corações, tornando-nos menos sensíveis à voz de Deus. Como está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, verso 41. Não negligencie sua comunhão com Deus. Oração, leitura da palavra e comunhão com outros cristãos são essenciais para mantermos um coração sensível à vontade divina. Pontos positivos, lições de esperança e renovação. Primeiro, Deus é misericordioso e pronto para restaurar. O clamor de Davi por um coração puro nos mostra que Deus está sempre disposto a perdoar e transformar um coração arrependido. Ele é misericordioso e não guarda rancor daqueles que o buscam sinceramente. A palavra de Deus nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Isso significa que não importa quão longe você tenha ido, Deus está sempre disposto a te receber de volta. Segundo, a renovação do Espírito nos fortalece para o futuro. Davi não apenas pediu perdão, mas clamou por renovação interior. Ele sabia que somente Deus poderia torná-lo inabalável diante das dificuldades e tentações. Como está escrito: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Isaías 40, verso 31. Deus não apenas nos perdoa, mas também nos capacita a viver uma nova vida cheia de propósito. Terceiro, a presença do Espírito Santo nos sustenta. Quando Davi pede que Deus não retire seu Espírito, ele está reconhecendo que é o Espírito Santo quem nos guia, consola e nos mantém firmes na jornada. Está escrito: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, verso 16. O Espírito Santo é a garantia de que nunca estaremos sozinhos.
Ele nos lembra que, mesmo em meio às tribulações, somos mais que vencedores em Cristo. Romanos 8, verso 37. Você é mais que vencedor. Queridos irmãos, o Salmo 51 nos ensina que o arrependimento sincero é o primeiro passo para a restauração. Deus não quer apenas nos perdoar, Ele deseja nos transformar, nos renovar e nos levar a uma caminhada mais profunda com Ele. Ao encerrarmos este ano, reflita sobre suas escolhas e permita que Deus crie em você um coração puro. Jesus é o nosso maior exemplo de graça e reconciliação. Ele morreu para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai e ter uma vida nova. Em Cristo, cada dia é uma oportunidade de recomeçar, independentemente de nossos erros passados. Este novo ano é um presente de Deus. É tempo de deixar o passado para trás, levantar a cabeça e seguir em frente com fé. Deus não te define pelos seus erros, mas pelo seu amor por você. Ele te chama para uma vida cheia de propósito, graça e vitória. Deus abençoe, amamos vocês. Até a próxima!